queridos amigos da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Muita luz e paz aos seus corações. Como vocês estão? Espero que essa mensagem os encontre em paz, com ânimo e esperança, em dias melhores, para que possamos aprender com o momento atual como é importante o amor. Olá meus amigos, muito boa noite. Eu sou André Bélico e estaremos juntos nesta noite, nesse estudo, nesse compartilhar dos conhecimentos desta doutrina bendita que tanto nos auxilia. Antes de iniciarmos o nosso assunto, eu gostaria que nós, juntos, busquemos um momento de relaxamento, um momento em que buscamos serenar o nosso corpo e a nossa mente e elevar os nossos pensamentos a mais alto. E então, envoltos por esse sentimento de amor, vamos pedir ao Mestre Jesus, aos nossos anjos guardiões, que nos auxiliem para que os ensinos que vamos compartilhar possam calar fundo em nós, para que os ensinos do Evangelho do Cristo possam cada vez mais fazer parte de nossas vidas, fazer parte daquilo que somos, que tenhamos a força e a coragem de aplicá-los no nosso dia a dia, na busca de nossa transformação pessoal, na busca de nossa reforma íntima. Muito obrigado, Jesus, por este momento. Abençoa-nos, que assim seja. O nosso assunto de hoje é baseado no livro Libertação, mas o assunto em si trata-se de regeneração. E nós vamos ver ao longo da noite o quanto é importante o entendimento deste conceito nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Esta obra, que serve de referência para o estudo, Libertação, ela faz parte de uma série de obras trazidas por Francisco Xavier, Chico Xavier, ditadas por André Luiz, e são 16 livros. Esta obra é a sexta obra que compõe esta coletânea,
e nos traz então o desenvolver do crescimento espiritual de André Luiz ao longo da sua vivência no plano espiritual e os seus relatos em diversas situações. Nós vamos ver nesse livro que André Luiz, cada vez mais aumentando as suas responsabilidades, passa a integrar uma equipe juntamente com o benfeitor Gúbio, que vão numa missão socorrista, numa missão de amparo e apoio a Margarida, que se encontra obsediada por uma falange de espíritos voltados para o mal. Ao longo da obra, nós veremos também a história de Gregório, dirigente máximo de uma cidade espiritual no Reino das Sombras, que ao longo do trajeto da história acaba sendo confrontado com a sua mãe, Matilde, e não resiste ao chamamento do amor, libertando-se, nos remetendo ao título da obra, daquela situação em que se encontrava. Nessa obra a gente vê então o trabalho dos espíritos superiores em prol de todos, mesmo aqueles que ainda extremamente voltados para o mal. E vemos que isso se dá através da libertação que ocorre por instigar nestes espíritos, nas mais diversas situações, a vontade da sua melhoria, com o uso do estudo, do trabalho e da prática perseverante do bem. Nós vamos ver também nessa obra como os espíritos ainda infelizes agem, as diversas técnicas que utilizam, como eles aplicam esses seus desajustamentos, né? E como fazem com que os seus alvos sejam atingidos pela consequência, então, desse seu trabalho voltado para o mal. Mas por que então que essa obra se chama Libertação? Ela representa então o despertar da consciência para a necessidade que a lei divina nos cobra de reajustamento. E mostra então a libertação do espírito ainda agarrado ao mal, desses grilhões de sofrimento e culpa, e o predispondo então a esta regeneração, que é o título da nossa palestra e do nosso assunto desta noite. O que é regeneração? Nos dicionários, nós temos as expressões de revivificação, refortalecimento, restabelecimento do que estava destruído, recuperação moral ou espiritual, reformação moral, restaurar, reorganizar novamente, fazer a reconstituição de. No dicionário cristão, é dito que é o primeiro dos meios pelos quais a misericórdia de Deus nos salva. Em suma, regenerare, ou seja, gerar, produzir, corrigir novamente. Então, dentro desta ideia, a regeneração é o processo pelo qual o espírito se desapega das suas más tendências e passa cada vez mais a seguir as leis divinas. É claro que é um processo que não se dá de uma hora para outra por uma simples tomada de decisão,
até porque tudo na obra do Criador acontece na forma de processos. Nós precisamos entender que as coisas não se dão de imediato. E aí então, o espírito, quando decide livrar-se dos grilhões do mal, inicia um processo de regeneração que ainda vai ter suas parcelas de sofrimento, que ainda vai ter suas parcelas de ajuste, de expiação, mas que então já o coloca no caminho do bem. E isto é o importante. E isso é uma coisa interessante de entendermos, que é este processo que acontece de maneira crescente. Este processo que acontece sempre e que deve ser objeto da nossa constante vigilância para que possamos realmente seguir em frente nesta regeneração, nesta decisão de trilharmos o caminho do bem. Na obra, então, nós vamos verificar a história de diversos espíritos. Veremos as culpas que encarnados e desencarnados que trilham caminhos ou descaminhos morais que prejudicam a si e a outros, trilham. E vamos ver como a evolução espiritual é a lei divina que chega na vida de cada um de nós, trazida pelas necessidades de aprendizado e de evolução, inscrita na nossa consciência, reavivada então, muitas vezes pelo sofrimento contínuo, que nos faz sair da inação, da ideação de permanecermos errando ou no mal, sem o ânimo para corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Mas enquanto o arrependimento não brota no culpado, ele estará voltado por sintonia para os ambientes e espíritos com vibrações similares. Então, muitas vezes, ele só conseguirá se afastar quando mudar em si essa vibração através deste processo de arrependimento. Esses espíritos aos quais ele se liga por uma questão vibratória, muitas vezes se tornam obsessores, às vezes poderosos, às vezes cruéis, que muitas vezes serão seus juízes e vão então escravizar, se utilizar dos mais fracos. E isso nessa obra é narrado bem detalhadamente e nos permite ter uma noção exata do que acontece no plano espiritual, quando somos vítimas da invigilância, quando somos então traídos pela nossa maneira de proceder fora ou afastando-nos das leis divinas. Na obra nós também vemos as descrições dos ambientes abismais e trevosos das sombras, onde esses espíritos caídos no mal se encontram então muitas vezes escravizados, muitas vezes presos a expiações dolorosas, mas onde até mesmo nessa situação se faz presente o amor de Deus e a caridade de Jesus a todos aqueles que manifestem a mínima vontade de mudar a sua rota ou abandonar essa maneira errada de proceder. Na obra também, então, aparecem de maneira bastante clara os distúrbios físico-psíquicos e espirituais, manifestando-se tanto no plano espiritual quanto no plano material. E eles nos causam bastante impacto. Então esta obra também funciona para nós como um enérgico alerta, visto que estamos todos ainda nessas duras lutas de autoaperfeiçoamento moral. Ao longo da história, nós vamos ver os dramas pessoais de diversos espíritos, entre os quais Margarida, que é o objeto de uma campanha obsessiva por Gregório, que é o dirigente então dessa cidade espiritual
narrada na obra, que se utiliza de uma malta de espíritos, mas entre os quais se ressaltam as figuras de Saldanha e Leôncio. Vemos então uma teia que vai se entretecendo, unindo o passado de diversos personagens, como Isaura, Sidônio. Vemos as ligações entre os agentes do bem e personagens que ligam os benfeitores Gúbio e Eloy a Margarida e Sidônio. Entre muitos ensinos importantes, nós vemos a ênfase na prática da ação do bem, na terapia do trabalho e o trabalho na causa do bem como instrumento de regeneração. Vemos André Luiz como testemunha dessas atividades e também como elemento atuante na equipe socorrista, que vai cada vez mais assumindo responsabilidades, também num crescendo de aprendizado. E encerrando a obra, nós vamos ver como exemplo máximo da libertação apresentada neste tomo, a situação, o momento de Gregório encontrando sua mãe Matilde, que então, juntamente com diversos outros espíritos que são arrebanhados pela equipe socorrista ao longo de seu trabalho, acaba sendo levado para posto de socorro para dar início aos seus processos de regeneração, libertando-se das teias do mal nas quais estavam amarrados naquele plano espiritual mais denso, naquela situação terrível de expiação, naquela cidade das sombras. O capítulo que me cabe detalhar é o capítulo 14, que trata de um singular episódio. O episódio narrado, então, neste momento, demonstra a equipe espiritual de Gúbio, André Luiz e Eloy, acompanhados por Saldanha, que era então um dos obsessores utilizados por Gregório sobre Margarida. Após Saldanha ter sido auxiliado por Gúbio junto a seus parentes que se encontravam em situação que necessitava de auxílio, Saldanha então demonstrando ímpetos de se reformar, de se regenerar. Essa equipe então, juntamente com Saldanha, retorna onde estava Margarida. E aí então nós vamos ver Gúbio fazendo uma comovente rogativa de ajuda e simpatia para Saldanha, para que o auxilie na libertação de Margarida dessas teias de obsessão, assim como ele havia auxiliado aos familiares de Saldanha. A gente vê então o exemplo positivo que esse benfeitor Gúbio nos passa, com humildade, promovendo então, através dessa solicitação e da oportunidade que oferece a Saldanha, o início de um processo de regeneração daquele indivíduo antes obsessor. Vemos também nesse momento, nesse capítulo, a situação de Leôncio, outro dos obsessores de Margarida, que, vendo o efeito positivo da ação de Gúbio sobre os familiares, o auxílio prestado aos familiares de Saldanha, também solicita a Gúbio o auxílio à sua situação, na qual sua ex-esposa, ainda encarnada, Avelina, e seu filho Ângelo, também encarnados, estão sendo vítimas de uma ação negativa de um interesseiro encarnado em busca de obter o controle dos bens materiais deixados por Leôncio para sua esposa. Neste processo, que podemos dizer uma obsessão de encarnados para encarnados, este ser interesseiro, Felício, chega inclusive às raias de aos pouquinhos
ir atentando contra a saúde da criança Ângelo, a fim de que possa ser o único usufrutuário dos bens que a Avelina tem sob sua posse. E aí então nós vamos ter o acompanhamento dessa situação, onde nós vamos ter o trabalho da equipe espiritual sobre a pessoa de Felício, nos seus momentos de emancipação da alma, durante o sono, em que ele é então trazido para ser aconselhado, esclarecido, e descobrimos nesse momento que um dos integrantes da equipe espiritual de auxílio socorrista, Eloy, é irmão de Felício, era irmão de Felício enquanto encarnado, né? Então, com isso, nós vemos esse entrelaçamento e vemos que nada acontece por acaso no plano espiritual. A própria composição desta equipe, com Gúbio tendo suas ligações com Margarida, Eloy com Felício, e o amplo raio de ação da equipe afetando a vida de diversos espíritos em diversas situações. E aí nós vemos que Leôncio fica então agradecido a Gúbio e a equipe espiritual pelo apoio que dão no caso, visto que pela sua intercessão Felício retorna disposto a ser um pai para o filho, ex-filho de Leôncio. Então, agradecido, Leôncio se compromete a auxiliar a equipe, auxiliar a Gúbio, a Saldanha, na libertação de Margarida, ainda sob efeito de uma ação obsessiva de grande intensidade. E aí então nós vamos vendo aos poucos que esses espíritos sofredores atingidos pelo trabalho da equipe, que estão ali naquele reino de sombras, servindo em regimes de quase escravidão, expiando seus erros do passado, cansados de sofrimento, se abrem aos poucos para um processo de regeneração. E essa abertura se dá através do exemplo do trabalho no bem engendrado pela equipe, o exemplo de humildade, o exemplo dado particularmente pelo benfeitor Gúbio, que se faz menor para acolher esses irmãos e trazer para eles os exemplos da sua vida como forma de incentivo à regeneração pessoal de cada um. E aí a gente vai vendo que esta equipe, nesse trabalho demonstrado nesse capítulo, junto a Leôncio, junto a Felício, mas também ao longo de todas as suas atividades na obra, que elas demonstram que todos os espíritos têm dentro de si uma centelha imortal de amor, que basta serem sensibilizados para que deixem de estar engajados ao mal. Alguns têm maior dificuldade de serem sensibilizados. E aí, nesse caso, a sua conversão se torna mais difícil. Mas em todos os casos, essas histórias são extremamente comoventes, porque elas também nos remetem a nós mesmos, também nos remetem às nossas necessidades de regeneração, porque somos todos ainda imperfeitos, dotados de necessidades de reajustamentos, de necessidades de sermos capazes de seguirmos a lei divina cada vez mais. Então, através destes exemplos, nós vamos nos comovendo e vamos crescendo juntamente com esses personagens que despertam para a necessidade de trilhar o caminho do bem. Mas e para nós? O que isso nos afeta?
nós temos que nos regenerar? Temos ainda um longo caminho a percorrer para cumprirmos o determinismo do Criador. Determinismo este baseado na evolução. Evolução de espíritos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição relativa que o Pai nos permite atingir. Isso se dá então através de uma busca da nossa perfeição moral. O que é esta perfeição moral? Nós vamos vê-la descrita no capítulo 12 do Livro dos Espíritos. Mas em suma, nós podemos dizer que é o conhecimento e a prática na totalidade da lei divina. E o que é esta lei divina? A lei divina é a lei através da qual o Criador coordena tudo da sua obra, tudo da criação. No que tange a matéria, ao nosso universo físico, ela se dá através das leis naturais, que regem os processos pelas quais as coisas acontecem no plano físico e extrafísico, pois que estão todas no reino da matéria. E no reino do espírito, nós temos as leis morais, que dizem como devemos proceder neste universo material. Estas então são as leis divinas, as leis naturais e as leis morais. Para atingirmos a perfeição que o Pai nos destina, devemos ser conhecedores tanto das leis morais quanto das materiais. Devemos desenvolver a nossa inteligência e a nossa moral. E onde está escrita esta lei? Como eu posso saber como proceder? A lei divina está inscrita na nossa consciência. O Criador, num ato de bondade extrema, nos dotou desta consciência que nos é capaz de guiar corretamente através das situações da vida, indicando-nos o caminho correto. No fundo, a gente sempre sabe quando age corretamente ou não, porque a lei está lá, na nossa consciência. Isso é o que nos diz lá Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 621. Mas todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos que podemos agir certo ou errado. A nossa escolha, o uso do nosso livre-arbítrio nos faculta a escolha. E muitas vezes optamos por aquela que nos traz o prazer imediato, que nos traz a sensação de maior facilidade. Às vezes pode ser difícil nós entendermos as leis morais, e lá no Livro dos Espíritos a gente tem na sua terceira parte o detalhamento das leis morais em 10 leis, e a gente não sabe nem citar todas essas 10 leis. Mas daí veio Jesus, governador espiritual do planeta, espírito mais perfeito que aqui transitou e que nos serve de modelo e guia, nos trazer, no cerne dos seus ensinos, a lei de amor, onde ele vem nos dizer que toda lei e todo ensino está contido em 2 mandamentos. O primeiro: amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, diz ele, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele ainda nos diz assim: toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Então, se a gente tem dúvida de como proceder, se a gente não sabe o que fazer, no fundo, basta imaginarmos como gostaríamos
que agissem para conosco naquela situação. A vida, às vezes, é corrida. As decisões que tomamos, os pensamentos que emitimos, as ações que executamos, muitas vezes são de rompante. Às vezes, num átimo de segundo. Às vezes, não paramos para pensar nesse detalhe de agir para com os outros como gostaríamos que agissem para conosco. À medida que evoluirmos, o nosso primeiro ímpeto será positivo, será no bem e de acordo com esta lei de amor. Mas enquanto não chegamos lá, enquanto estamos nesta caminhada evolutiva, é importante que demonstremos a força da nossa vontade de agir no bem. Que procuremos cada vez mais seguir os ensinos de Jesus, aplicando a nossa inteligência, a nossa vontade. Quando erramos, que corrijamos logo, que voltemos atrás, que peçamos o perdão, que resgatemos o mal que porventura venhamos a fazer. De maneira que nós coloquemos em prática este amor. E como é que se coloca o amor em prática? O Espiritismo tem um adágio importantíssimo que diz assim: fora da caridade não há salvação, que é também outro dos capítulos do Evangelho. E também lá no Livro dos Espíritos, na questão 893, é dito que a caridade é a mais meritória das virtudes. Então por que isso? Porque a caridade é o amor colocado em ação. Se a gente pensar assim, como é que é amar? Amar é tratar bem a todos. Isso é o amor geral, o amor universal, fraterno. Tratar bem a todos. É entender que cada um tem o seu momento de crescimento e aprendizado e nos dá o que pode, porque é o que ele tem dentro de si naquele momento. Seja em termos de conhecimento, seja em termos de capacidade de lidar com as suas emoções. E amar também é perdoar quando o outro erra para conosco. Mesmo que nós o tratemos bem, mesmo que nós procuremos entender a maneira pela qual ele está agindo. Isso traduz então a maneira que Jesus, o que está explícito nessa questão 893 do Livro dos Espíritos, entendia o conceito de caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas dos outros e perdão das ofensas. É o famoso BIP, né? Processo mnemônico para a gente guardar: benevolência, indulgência e perdão. É assim que devemos proceder para colocar em prática esse amor fraterno universal para com todos os seres da criação. Amor que começa ao meu próximo, nos próximos mais próximos. Deve começar nos próximos mais próximos, né? Os nossos familiares, aqueles nossos círculos de convivência, meus ambientes de trabalho. E aos pouquinhos eu vou aumentando o alcance das minhas ações. Tudo isso num grande processo de reforma íntima. Um processo de autoconhecimento. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, é perguntado qual é a maneira que devemos então proceder para evoluirmos, para buscarmos a nossa evolução, para melhorarmos, nos melhorarmos. E lá é dito então, um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. É o autoconhecimento, é a capacidade de olharmos para nós mesmos no espelho e ver aquilo que realmente somos, aquilo que temos de potencialidades, de qualidades, e aquilo que temos de
imperfeições que devemos ainda buscar corrigir com coragem, com entendimento que estamos num processo, sem ficarmos subjugados por uma culpa, muitas vezes, que advém de não conseguirmos ser perfeitos ainda. Mas repito, é um processo. Nessa mesma questão 919, Santo Agostinho nos dá então uma maneira que ele utilizava para buscar se melhorar, se conhecer e se melhorar. Toda noite ele botava ao deitar, ele fazia um revival do dia. Ele buscava saber ou lembrar do que tinha feito de certo, de feito de errado, o que tinha feito que não poderia ser confessado para as outras pessoas, o que podia ser melhorado. Ou seja, ele passava a limpo o dia e via então como ele podia melhorar. Se a gente fizer isso, muitas vezes vamos observar erros, maneiras pela qual nos dirigimos e tratamos outras pessoas nas quais não fomos agradáveis, nas quais não fomos tão educados quando deveríamos. E podemos muitas vezes até nos retratar das coisas erradas que fizemos, reparando o mal, mesmo os pequenos males que fizemos. Visto que a reparação do mal é um processo importante, uma parte importante do processo da regeneração. Em suma, esta reforma íntima, esta busca de trilharmos o caminho da perfeição, nada mais é do que a prática do Evangelho, que pode ser expressa, resumida naquela lei de amor, mas que é muito mais ampla, na verdade, e pode ter aplicabilidade em todas as instâncias da criação. Quando a gente fala em regeneração, a gente pensa logo também na regeneração do planeta. Afinal de contas, nós estamos vivendo um momento de transição, nos dizem os espíritos, né? Onde cada mundo passa também por um processo evolutivo. Existe então uma escala evolutiva dos mundos. E eu queria a permissão de vocês para ler um textinho de Santo Agostinho que é muito interessante. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Então, Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 19, nos traz esta pérola, nos dizendo que esta evolução ela é contínua. Nós dividimos os nossos estudos de maneira didática, Kardec nos trouxe esse conhecimento para que entendamos melhor a existência dos mundos primitivos, dos mundos de provas e expiações, dos mundos de regeneração, dos mundos felizes e dos mundos ditosos ou perfeitos, né? Felizes ou ditosos e dos mundos perfeitos. Nosso planeta está num processo, repetindo o termo processo, então, né? Saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. É um processo. Não tem uma data exata, não tem um momento, a partir de agora é tal coisa. Porque depende de que todos nós que estamos aqui inseridos e fazemos parte deste processo também nos regeneremos, né? Ou seja, a mutação de realidade dos mundos que saem de protótipos materiais para de condições espirituais. Agora, como é que um mundo sai de protótipo material para condições espirituais? Através da espiritualização dos seres que o habitam, que somos nós. Então a regeneração do planeta, na verdade, implica no entendimento da nossa regeneração.
Quando é que vai acontecer essa regeneração? Quando é que vai se tornar um mundo de regeneração? É um processo de transição. Esses processos não têm data fixa. Existem algumas referências gerais. Os espíritos nos falam em várias datas aí, várias comunicações, mas não importa. Todas as predições, a maioria das predições sérias não marcam datas exatas, porque a sua resolução depende também da nossa atividade, depende daquilo que nós vamos fazer para que aquela realidade se concretize. Então, o que importa a gente entender é que para que entremos no mundo de regeneração, é preciso que nós reordenemos os nossos valores humanos dentro de novas definições e de novos conceitos. Como é que será esse mundo de regeneração? É, na verdade, um mundo de transição entre um mundo de provas e expiações e um mundo feliz. Nós ainda vamos ter leis que regem a matéria, ainda vamos ter provas a suplantar. Entretanto, deveremos estar livres da expiação, que deve se ir diminuindo cada vez mais. Em consequência, o sofrimento diminui e a felicidade vai aumentando. Apesar de que não será ainda uma felicidade perfeita, porque o mal ainda vai existir no mundo de regeneração, mas em menor monta, em menor escala. Também neste mundo de regeneração, nós vamos poder divisar melhor o nosso futuro. Isso vai alavancar a velocidade da evolução. Os homens vão se ajudar mais. Não mais sentidos materiais e grosseiros. Somente sentidos de um perispírito puro e celeste é o que nós vamos vislumbrar, e cada vez mais vamos nos desapegar da matéria, cada vez mais vamos nos desmaterializar, nos aproximando do mundo do espírito. Um trechinho aqui. A aspirar as emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e caridade que do seu seio emanam. Então olha que bonito e olha que inspirador para a gente, né? Podermos num determinado momento, vivendo num mundo de regeneração, aspirar estas emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que do seu ser emana. Mas temos que fazer a nossa parte para o nosso mundo chegar lá e para nos tornarmos então aptos, capazes e habilitados a permanecer e fazer parte deste mundo. Agora, uma coisa importante, não quer dizer que estando no mundo de regeneração nós não possamos ainda falhar. Se nós não nos afinizarmos a este mundo vibracionalmente, contextualmente, né, nós podemos recair em mundos de provas e expiações novamente. Não um retrocesso do espírito, que cada um de nós, ao longo da nossa senda evolutiva, aquilo que ganhamos, não perdemos jamais. Entretanto, as condições nas quais possamos ter para colocar em prática aquilo que somos, vivenciar a nossa existência, podem nos ser dificultadas através de um mundo de provas e expiações novamente, caso não tenhamos a capacidade de nos adequarmos ao mundo de regeneração. Então, um processo contínuo de aprendizado, de evolução, que começa em nós e que vai se refletir no todo do planeta. Então, Santo Agostinho também, nos itens 17 e 18, do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz assim: contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóboda azulada, e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças,
indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que o mundo regenerador vos se abra no seu seio, após a expiação na terra. Então, uma rogativa que devemos fazer a Deus, que possamos ser, então, capazes de integrar este mundo que nos é prometido, nesse processo de regeneração pessoal para cada um de nós e do planeta como um todo. Então, meus amigos, na obra Libertação, nós vemos vários exemplos de regeneração. No capítulo 14, que me coube falar aqui, mas um pouquinho mais detalhado, vemos ali Saldanha, vemos Leôncio, vemos Felício, Gúbio, dando um exemplo que também já foi um espírito caído que se regenerou, ou seja, trazendo para nós a ideia de que todos nós necessitamos nos regenerarmos, porque ainda somos dotados de muitas imperfeições que precisam ser, aos poucos, dentro das nossas possibilidades, corrigidas. Mas à medida que nos tornamos mais conhecedores, mais conscientes, precisamos fazer um esforço de vontade para nos corrigir, um esforço de vontade para agir no bem, um esforço de vontade para promovermos em nós a nossa reforma íntima. Ou seja, cada um de nós deve então buscar uma regeneração pessoal, como forma também de nos tornarmos aptos para a nova fase do nosso planeta. Em março de 2015, o presidente da Federação Espírita Brasileira fez um discurso e ele elencou algumas bases para a regeneração. São elas, segundo ele, o Evangelho como roteiro, não tendo que discordarmos, né? A consciência tranquila como consolo, de que buscamos fazer o melhor, de que aplicamos a nossa vontade, que se ainda erramos é porque somos imperfeitos, mas que estamos procurando melhorar, né? O esquecimento do mal como estratégia, isso é para que nós não nos subjuguemos à culpa. Esquecer o mal não como forma de, eu fiz o mal, já era, esqueci, nada disso. Mas simplesmente que não fiquemos submergidos pela culpa daquilo errado que fizemos. Então essa estratégia de seguir em frente, cada vez mais, ficando felizes pelas pequenas conquistas, buscando corrigir as falhas quando as repetimos, quando não conseguimos corrigi-las. E a quarta base que elenca esse presidente da FEB em março de 2015 foi a prece como fortaleza. Então, orar e vigiar. Orar pedindo a fortaleza, a força para que possamos vencer as nossas más tendências. E a vigilância para tentarmos evitar errar e, se errarmos, buscar o perdão, o arrependimento nosso, o perdão daqueles a quem ofendemos e, cada vez mais, a reparação do mal que tivermos feito. Esse é o processo de regeneração. É desta maneira, então, que nós devemos agir para alavancar a nossa evolução como grande determinismo do Criador. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Para encerrarmos, gostaria somente de mais uma vez convidá-los a uma prece, agradecendo ao Pai, ao Mestre Jesus, aos nossos espíritos guardiões, por estas reflexões que nos fazem pensar, que colocam em movimento a nossa vontade para agir na causa do bem. Que tenhamos a força e a coragem moral para vencer as más tendências, as más inclinações, os apelos das paixões humanas e da matéria,
e cada vez mais seguir os passos do Mestre Jesus. E cada vez mais executar a lei de amor, amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Obrigado, Senhor, por essa santa doutrina que nos permite o conhecimento, o aumento da responsabilidade e o entendimento do que somos e o que nos é destinado. Abençoa-nos, Senhor, a todos nós, aos nossos familiares, aos nossos irmãos, a todos aqueles que necessitam de lenitivo para os seus sofrimentos, dentro das suas possibilidades de receber este auxílio e dos seus merecimentos. Abençoa-nos, Senhor. Deus seja louvado, que assim seja. Uma boa noite a todos.